Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E você sabe que promessa é dívida, né? Eu tinha prometido trazer o segundo vídeo sobre o sacramento da confissão. E nós estamos aqui para realmente falar do sacramento da confissão. Essa graça que é o sacramento da confissão, né? Então, nós falamos no primeiro vídeo, louvado seja Deus, não é? Muitas visualizações, são vídeos antigos, primeiros vídeos colocados nesse canal, sacramento da confissão. E nós vamos trazer, porque como eu disse no primeiro vídeo, existem mais de 1000 passagens nas Sagradas Escrituras, mais de 1000 versículos que falam do sacramento da confissão, é claro. Não é? Nós vamos ver em muitos lugares nas Sagradas Escrituras. Muito bem, meu querido irmão. Eu quero trazer mais uma vez um segundo vídeo, não é? Claro, usando outras passagens das Sagradas Escrituras, para nós podermos compreender o valor que tem o sacramento, esse sacramento na nossa vida. O sacramento da confissão, ele é a porta para se chegar à Eucaristia. Você não pode chegar à Eucaristia sem a confissão. E você já viu falar quando você sai de sua casa, você fecha com a chave a porta de sua casa? Não é? Quando você chegar, você precisa da chave para poder abrir aquela porta para entrar. É a confissão. A confissão, ela é a chave, ela é a porta para se entrar, para se chegar até Jesus e a Eucaristia. Não se pode de maneira alguma. Jamais não faça isso. Se você fez, não faça mais. Depois de ver este vídeo, não o faça mais. Receber Jesus cheio de pecado. Você que não se confessa, não comungue. Por caridade, não faça isso. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8, não é? Aqueles que comungam o corpo do Senhor, sem considerá-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. É sério isso. Isso é muito sério, amado. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. E receber Jesus de qualquer jeito, cheio de pecado. O Senhor não entra em casa suja, mas bate na porta da casa para que você se limpe. A prova verídica que foi que aconteceu com os discípulos de Emaús. A prova verídica é quando Jesus fala, e os grandes santos deram essa interpretação do capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. A porta do nosso coração. Se ouvides a palavra, se ouvides a voz da igreja que está dizendo, primeiro é necessário o arrependimento e buscar um padre para se confessar. Aí, se você ouve a palavra de Deus que é transmitida por esta igreja, pregada e anunciada salvificamente, doutrinalmente, então você vai buscar o padre para se confessar, arrepender dos seus pecados, e aí você poderá sim receber o Senhor. Se quer uma oferta no altar, diz o Evangelho de São Mateus, podemos fazer se nós não temos comunhão com os outros. Por exemplo, a pessoa que tem intrigados não pode comungar. Pessoas que não falam com o outro não podem comungar. Está comungando a sua própria condenação. Um copo de veneno cada vez que você recebe Jesus na hóstia consagrada. É um copo de veneno que você está tomando. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos examinar-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão vivo descido do céu e beba do seu sangue. Mas com dignidade. Com dignidade. Não é? Sendo fiel. Deixa lá a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta e poderes ofertar a tua vida. Então, meu querido irmão, o Santo Catecismo da Santa Mãe Igreja, no parágrafo 1423, denomina o sacramento da confissão, dando 5 nomes diferentes a ele. Né? Vamos lá para eles. E nós vamos ver na Sagrada Escritura. Né? Vamos lá. Chama-se também sacramento da conversão. Então, meu querido irmão, quando nós vemos na Sagrada Escritura falar em conversão, na igreja primitiva, ali estava também o sacramento da confissão. Pois realiza sacramentalmente o convite a Jesus, a conversão, de Jesus a conversão. O caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado.
Em segundo lugar, é chamado também de sacramento da penitência, né? Porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento, de satisfação do cristão pecador. Muito bem. É chamado também de sacramento da confissão, como eu e você conhecemos, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. No sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. É maravilha, não é? Há mais ou menos, sábado passado, mais ou menos, hoje é quarta, quase 8 dias, há 5 dias atrás eu me confessei, é uma maravilha, né? Graças a Deus. Ele é também chamado de sacramento do perdão. Tudo isso que você encontra na Sagrada Escritura está encerrado o sacramento da confissão. Porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Aleluia. Por isso que é chamado de sacramento do perdão. E absolve teus pecados, ou seja, eu perdoo teus pecados. A igreja diz, eu, na pessoa do Pai, perdoo os teus pecados, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, ou seja, absolvo. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veterotestamentário era expiação, como nós vemos no capítulo 5, verso 5 de Levítico, o sujeito confessará o pecado que se tornou culpado. Versículo 26 diz, o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor. Então é substituída a expiação do sangue do carneiro que era feito sobre a pessoa pela absolvição, que é no campo agora, no mundo espiritual, é o sangue de Jesus. Quando o Padre diz, absolve teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sangue de Jesus nos lava espiritualmente de todos os pecados naquele momento. Louvado seja Deus por isso. E que nós vamos ver na Sagrada Escritura, ele é também chamado de sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. Nós vamos ver aqui, em 2 Coríntios 5, que vive do amor misericordioso de Deus. Está pronto a responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, que eu citava no início desse vídeo, Mateus, do capítulo 5, versículo 24. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Isso é necessário. Muito bem, meu querido irmão. Nós vimos aqui no Santo Catecismo do parágrafo 1423 empregar 5 nomes ao sacramento, a este sacramento tão importante. E principalmente nos dias de hoje, porque os pecados têm aumentado. Os pecados têm aumentado avassaladamente, não é? Então, meu querido irmão, nós vimos o último, que é chamado de sacramento da reconciliação, não é? Vamos ver na Sagrada Escritura o sacramento da reconciliação, que Paulo chama de ministério. Muitas vezes você se diz católico, mas recusa o ministério da confissão. É isso mesmo. Está separado do ministério da confissão. Como aí vai de todo jeito receber Jesus na Eucaristia. Meu querido irmão, por isso sua vida só anda para trás. Por isso você só vive de topadas em topadas. Cai aqui, cai acolá. Por quê? Porque você recebe Jesus de qualquer jeito. Você até reconhece, chega até a reconhecer seus pecados, mas diz, eu não confesso pecado a homens. O único sacramento que Jesus instituiu depois de sua ressurreição, todos os outros 6 foi antes de Jesus morrer. Veja, depois que Jesus ressuscita, ele institui o sacramento da confissão. Está em João capítulo 20, do versículo 21 ao versículo 23. Ali ele institui, ele coloca o Espírito Santo no sacramento da confissão. Por isso que eu digo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela busca o sacramento da confissão, ela busca um padre para confessar. Ela entende que o padre não é o padre, mas é o próprio Jesus. Nos sacramentos é o próprio Jesus, segundo as Sagradas Escrituras. Eu já trouxe nesse canal um vídeo provando que no batismo, na confissão e na Eucaristia é o próprio Jesus atuando. Procura o vídeo que você encontra, não é? Bem, vamos lá. Não é um homem que você está, é um homem Jesus, porque o Padre está na pessoa de Jesus. A palavra grega in persona Christi, ele está na pessoa de Cristo para atender você na confissão. Vamos lá. A Bíblia começa dizendo em 2 Coríntios 5,17: todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E aí nós perguntamos, não é? Tudo se faz novo do modo protestante? Tudo se faz novo do pensar protestante?
Não. Como tudo se faz novo? Como passou as coisas velhas? Como eu abandonei as coisas velhas? Acabei batendo no microfone. Como eu abandono as coisas velhas para aceitar as coisas novas, para viver o novo? Meu querido irmão, é que nem eu te falei. É o arrependimento dos pecados e a confissão. Sem a confissão, jamais você receberá a absolvição dos pecados, ou seja, o perdão de Deus, jamais. Você recebe o perdão de Deus fora do sacramento da confissão. Sem a igreja que liga na terra, liga no céu. Se a igreja não te perdoar, tu não será perdoado nunca. Foi o próprio Jesus que disse isso. Capítulo 20 de João, versículo 22, quando Jesus diz: receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Preste atenção, Jesus diz a seguir: aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Meu querido irmão, não seremos perdoados sem a confissão. Jamais seremos perdoados os nossos pecados se não for confessado ao padre, a um bispo, para receber o perdão da igreja. Não vamos ser perdoados. Vamos lá. Versículo 18. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Aqui está. Nós vimos no Santo Catecismo que ele é chamado também de quê? De sacramento da reconciliação. Então ele é chamado de sacramento da reconciliação. Então, se ele é chamado de sacramento da reconciliação, Paulo está dizendo que foi Deus que confiou a ele próprio. Como eu acabei de te dizer e vou repetir, João capítulo 20, versículo 21 a 23, você vai ver que foi o próprio Jesus que instituiu o sacramento da confissão. Não é? Isso é a reconciliação. Porque no momento em que nós confessamos os nossos pecados e a igreja diz: absolve teus pecados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento nós estamos reconciliados com Deus. Porque Isaías 59, verso 1 e 2 diz que tem algo que separa nós de Deus: o pecado. O pecado nos separa do Senhor, coloca uma barreira, um abismo entre nós. Então nós vamos nos reconciliar, nós vamos estar em comunhão com Deus através do quê? Do sacramento da confissão, do sacramento da reconciliação, porque reconciliamos com Deus. Vamos lá. Porque Deus é que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens. Aí está. Não leva mais em conta os nossos pecados, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós buscamos o sacramento da reconciliação para confessar os nossos pecados, aleluia. Como eu queria, meu querido, minha querida irmã, como você entendesse como eu entendo. Como eu queria que todos os católicos abrissem os olhos espirituais, os véis caíssem e pudessem enxergar como eu enxergo. Que maravilha ia ser na tua vida, meu querido irmão. Como é na minha. Como é da minha esposa. Amados, o homem da confissão, a mulher da confissão, que se cristifica em Cristo na Eucaristia, é uma pessoa diferenciada, é uma nova criatura. É que nem Jesus disse, é que nem a palavra diz. Passou o que era velho, amado, tudo agora é novo. Porque ele prometeu isso, que faça nova todas as coisas, aleluia, e nós vivemos isso. Vivenciamos a cada dia esse mistério. Vivenciamos essa graça, essa alegria, essa felicidade inigualável. Não tem como narrar para você, eu não tenho palavras para narrar, porque nós temos comunhão com o Senhor, nós temos a chave que é a confissão para chegar até Jesus e a Eucaristia. Que maravilha, louvado seja Deus por isso. Não tem como descrever, narrar. Então, no versículo 19, parte B, diz: não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Aí está. Pôs nos lábios da igreja. E qual é essa mensagem da reconciliação? Quando você confessa os seus pecados, você escuta o padre dizer: eu, pelo ministério da igreja que me foi confiado, eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pôs nos lábios da igreja. Quem é a igreja, os padres? Os bispos. Pôs nos lábios da igreja. Olha aqui Paulo dizer: e pôs em nossos lábios a mensagem dessa reconciliação. Aí está, dessa reconciliação. É só o padre, é só a igreja, na pessoa do padre, que pode me reconciliar com Deus e te reconciliar com Deus, dizendo: absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu perdoo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento você está em comunhão com o Senhor. Naquele momento você está preparado para participar do altar do sacrifício, para receber Ele. Você está pronto. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. João 6,54. Aí você está pronto. Aí eu estou pronto. Mas temos sempre que buscar. Né? Agora nesse tempo de pandemia é um pouco mais difícil, mas nós estamos tendo festividade aqui na nossa capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o novenário. Né? Eu tive a graça de confessar com o pároco
da nossa paróquia. E o meu pároco confessou, não é o pároco, é outro padre, mas ele, como ele já é de idade avançada, não pode estar saindo por causa que ele é de grupo de risco, né? Mas a graça da confissão é maravilhosa, não é? Veja que continua o apóstolo São Paulo. E pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Só a igreja pode reconciliar com Cristo. Não caia nessa teoria protestante. Eu passo para a igreja protestante, eu já estou perdoado. Eu chego debaixo de um pé de árvore e digo: meu Senhor, me perdoa do adultério que eu pratiquei. Meu Senhor, eu roubei ontem, me perdoa. Não vai te perdoar. A gaia, né? A árvore não vai baixar o seu galho, pôr na tua cabeça e te dizer: eu absolvo teus pecados. Não, porque não foi a árvore, meu amado, minha amada, que Jesus disse: receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Foi a sua igreja, a igreja apostólica, a igreja que veio dos apóstolos. E nós pertencemos à igreja que veio dos apóstolos. Mas lá na Assembleia de Zeus, o pessoal chega naquele palco e confessa o pecado a todo mundo. Era assim, mas não é mais. No começo da igreja, não é? No começo da igreja, o sujeito chegava lá no santo culto da missa, antes de começar a missa, pegava lá no altar, no início da igreja, era assim. Que nós vemos no capítulo 19, 18 de Atos dos Apóstolos. Confessava seus pecados para todos, e aí o padre, o presbítero, o bispo perguntava ao povo: vocês perdoam os que estavam na missa o pecado dele? Sim. E aí o bispo dizia: então o padre, eu absolvo teus pecados em nome do Pai e da Filha. Mas com o tempo, amado, as pessoas ficaram com vergonha, não confessavam mais os seus pecados. E aí um grupo de monges teve uma experiência, em particular só a pessoa que iria confessar, né, com o confessor. E aí o que aconteceu? Essa experiência deu certo. As pessoas começaram outra vez a contar os seus pecados. Aí pronto, não é mais público. Público é o ato penitencial que você fala com Jesus no santo culto da missa. Então, ali em Atos dos Apóstolos 19, 18, diz que eles se converteram, vieram em praça pública confessar os seus pecados e queimar os livros de bruxaria. Veja que a confissão era pública, agora não, é só você e o padre. Muito bem. Tanto que se um padre revelar um segredo de confissão, ele perde a batina, ele é excomungado automaticamente da Santa Mãe Igreja. Não é? Então, Paulo continua dizendo no verso 20: portanto, desempenhemos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. Eles são embaixadores, os padres e os bispos. Não é? São embaixadores de Cristo, veja. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Pácata. É Deus mesmo que perdoa através do padre. Está aqui, amado. É Deus mesmo que exorta, é Deus mesmo que perdoa. Então, no momento em que o padre diz: eu perdoo teus pecados, ou seja, eu absolvo teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Deus mesmo, a Bíblia está dizendo. Veja, é Deus que age por nós. Paulo está dizendo: quando eu estou confessando alguém, é Deus que está. Então é por isso que a igreja perfeitamente narra para cada um de nós, é a doutrina da igreja, que quando nós buscamos um padre para confessar, quando nós estamos confessando, nós não estamos confessando pecado simplesmente a um homem, não é? Nós estamos confessando ao próprio Jesus que está na pessoa do padre. É o próprio Jesus, amado. Veja, é Deus que age por nosso intermédio. No sacramento da confissão, Paulo está dizendo aqui. Não é? No sacramento da Eucaristia, mandar em vosso Espírito Santo é o próprio Jesus. Seja no matrimônio, seja no batismo, é o próprio Jesus batizando. Eu já trouxe no capítulo 4 de João, mostrando para você que os fariseus souberam que Jesus batizava mais do que João. E a Bíblia diz, se bem que não era Jesus que batizava, eram seus apóstolos. Então, quando os seus apóstolos estão batizando, que a sua igreja, seus padres, seus bispos estão batizando, é o próprio Jesus batizando. A Bíblia é clara. Isso chama-se persona Christi. É o Padre na própria pessoa de Jesus. Ou Jesus na própria pessoa do Padre. Então, aqui está. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Aqui está, nós vimos no Santo Catecismo, chamado de Ministério da Reconciliação. Aqui está. 2 Coríntios, do capítulo 5, do versículo 17. Agora eu vou te perguntar o que o versículo 17 diz. Todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Os versículos seguintes mostram que através do sacramento da confissão, nós só podemos nos tornar novas criaturas através do sacramento da confissão, que é essa reconciliação com Deus. Sem isso, amado, não temos. Não temos. Nós vimos quando Davi pecou, adulterou,
mandou assassinar Urias. Ele só foi perdoado dos seus pecados quando buscou Natã para confessar. Davi confessou seu pecado a Natã, diz a Bíblia. Natã disse: o Senhor perdoou o teu pecado. Olha só. Natã representa aqui a igreja. O Senhor perdoou o teu pecado. O Pai diz: eu perdoo o teu pecado. Não, do Pai e do Filho. Você escuta a absolvição, absolve os teus pecados. Meu querido irmão, isso é a graça de Deus. Deus quis que fosse assim, é maravilhosamente dessa maneira. Por isso somos perdoados no Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós nos deparamos, eu vou pregar aqui a Bíblia do Peregrino, porque ela está mais perfeita, a sua tradução. Quando nós pegamos na Bíblia do Peregrino, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e lavar-nos de todo delito. Olha que tradução maravilhosa da Bíblia do Peregrino. Se nós confessarmos. Aí alguém pode dizer, aqui está dizendo se nós confessarmos, mas não diz confessar a homens. Não diz que é para confessar a homens, diz que é para confessar diretamente a Deus. Alguém pode dizer, alguém protestantizado, alguém que escuta falsos profetas pode dizer isso. Aqui não está dizendo que é para confessar pecado a homem, está dizendo que é confessar pecado a Deus, porque Deus está aqui. Vou provar para você que essa confissão aqui é a homens no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em São Tiago. São Tiago, capítulo 5, versículo 16. Meu querido irmão, aqui São Tiago escreve, São Tiago Menor, não é? Primo de Jesus. Ele escreve 2 sacramentos, não é? Ele escreve o sacramento da unção dos enfermos, que está do versículo 13 ao versículo 15, e escreve também sobre o sacramento da confissão. Veja que quando Jesus instituiu a confissão, os apóstolos mesmo pregaram e anunciavam o sacramento da confissão, dessa reconciliação, como acabei de citar, o que diz o apóstolo São Paulo sobre esse sacramento. Vamos lá. Olha só, vamos ver se é confessar a Deus ou se é confessar ao homem. Vamos lá. São Tiago 5,16. Toda a Bíblia está dessa maneira aqui. Toda tradução está assim. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Aqui está. Aqui, o apóstolo São Tiago está escrevendo para os presbíteros. Os presbíteros, porque ele diz assim: mande chamar o sacerdote. Então, no momento em que ele diz mande chamar o sacerdote da igreja, no versículo 14, está alguém enfermo, chama o sacerdote da igreja e ele vem a fazer uma oração com óleo, ungindo o enfermo, e ele será curado. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. A pessoa que está em leito de morte, nas últimas, o sacramento da unção dos enfermos também, mesmo que ela já esteja inconsciente, já para morrer, inconsciente, ela é perdoada dos pecados. A própria Sagrada Escritura que nos afirma isso. E ninguém pode contestar uma verdade bíblica, isso é doutrina da igreja. Então nós estamos vendo que 1 de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados. Logo você viu comigo que São Tiago diz que confessar os pecados uns aos outros. Um padre pode confessar com outro padre. Por isso está dizendo aqui. Aí muitas pessoas interpretam mal. Eu já vi próprios católicos dando a interpretação errada desse texto, desse verso. Eu, Fábio, posso confessar com a minha esposa. Minha esposa não tem autoridade apostólica para absorver meu pecado em nome da igreja. Essa é uma realidade. Você tem que entender isso. Confessar os pecados uns aos outros. Posso confessar com qualquer pessoa? Não. Só com o padre, com o bispo. Pode ser com qualquer pessoa. Tem que entender o texto bíblico. O texto fora do contexto é pretexto para adulterar, para deturpar, ensinar coisas erradas. Aqui a Bíblia está falando, a Bíblia está alertando para mim e para você que esse sacramento, confessar os pecados uns aos outros, está falando para os consagrados, está falando para os padres, para os sacerdotes que exercem os sacramentos. Porque é uma sequência do sacramento da unção dos enfermos. Você tem que entender. E logo a Bíblia vai mostrar no céu os que confessaram, os que eram da confissão. Vamos ver? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 14, parte B.
Ele me disse: esses são os sobreviventes, os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aqui está. No céu. É mostrado no céu as pessoas da confissão. As pessoas que aceitaram o sacramento da confissão. As pessoas que foram cristificadas. Que tiveram a confissão como a porta para chegar a Jesus. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Esse exame que Paulo pede é realmente reconhecer os nossos pecados e buscar o sacramento da confissão. Assim nós vamos ser perdoados. Assim nós vamos estar em comunhão com o Senhor. Deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Veja, reconciliação. Através da confissão. Através desse amor. Né? Também chamado de sacramento do amor. Não é? Muitos padres chamam de sacramento do amor. Então está aqui. Diante do trono no céu, porque lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. No momento que o Pai diz: absolva teus pecados, no do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu querido, minha querida, irmão, irmã, naquele momento, nossas vestes espirituais estão sendo lavadas no sangue de Jesus. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Vou ressuscitar no último dia. Então está aqui trazendo mais uma vez a segunda parte, o segundo vídeo, dando uma palhinha só no Novo Testamento sobre o sacramento da confissão. Lembre-se quando Jesus disse àquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso, em uma forma de absolvição. Quando aquele homem reconhece os seus pecados e o sacerdote está na pessoa de Jesus na cruz, a cruz também é uma forma de reconciliação, sabia? Vou provar para você, Paulo chamou, e a igreja chama até hoje, o sacramento da confissão de sacramento também da reconciliação. Vamos lá? Em Efésios, no capítulo 2, nós vamos ver que ali na cruz foi sim o sacramento da confissão. Aquele homem reconhece os seus pecados e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. São Dimas, diz a tradição da igreja. Pois bem, vou mostrar para você que esse ministério da reconciliação é verdadeiramente na cruz o sacramento da confissão, representado pelo próprio Cristo em pessoa. Vamos lá. Porque ele é a nossa paz. Ele que dos dois povos fez um só, destruindo o muro da inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei e os preceitos e as prescrições. Desse modo, no versículo 16, reconciliá-los ambos com Deus. Aqui aparece a palavra, o termo reconciliar, o ministério da reconciliação. Vamos lá. Que é o ministério da confissão, o sacramento da confissão, né? Vamos lá, olha só. Reconciliar os ambos com Deus, reunidos numa só igreja, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade da cruz. Então, ali na cruz do Calvário, aquele homem arrependido foi verdadeiramente o sacramento da confissão empregado pelo próprio Cristo. Se você não entende que o Padre é o próprio Jesus na confissão, então você não vai entender o mistério da cruz. Reconciliar os ambos com Deus, reunidos numa só igreja pela virtude da cruz. Então, na cruz foi um mistério, sim, um ministério exercido dessa reconciliação. Muito bem. Meu querido irmão, se você tem essa graça, que você compreende o sacramento da confissão, que não está simplesmente, estou confessando, não confesso pecado ao homem. Se você entende essa verdade, louvado seja Deus por sua vida. Se você não entende, procure entender. Ore para o Espírito Santo abrir os seus olhos para que os véus caiam de seus olhos, porque você está na cegueira. Para que você venha reconhecer verdadeiramente o sacramento da confissão. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.